Nesse vídeo nós vamos entender como identificar a taxa de aplicação dos custos indiretos para serem aplicados cada vez que o produto ficar pronto, por meio de dados orçados, e nós vamos entender a comparação desse custo indireto aplicado com o custo indireto realizado. A gente vai aprender a analisar essa variação, então nós vamos aqui compreender a variação total, a variação de volume e a variação de custo. Se você quer entender mais sobre esse conteúdo, fica comigo nesse vídeo até o final. Essa empresa aqui, eu identifiquei os seguintes dados. Os dados orçados, um custo indireto estimado fixo de R$5.000 e um custo indireto variável de R$1 por unidade. E a quantidade orçada, 5.000. Então vamos supor que essa empresa fabrique camisetas e eu quero identificar o custo unitário cada vez que uma camiseta ficar pronta. Nesse caso, então, antes do mês iniciar, eu já busco essas informações, onde eu estou orçando esses dados, estou estimando o custo indireto, aqui separei em fixo e variável, e a quantidade. E quando o mês finalizar, onde eu vou então conhecer os dados reais, o custo indireto real por meio das notas fiscais, por exemplo, e a quantidade que de fato foi fabricada naquele período, eu vou conseguir avaliar essas variações entre o estimado e o realizado. Primeira coisa, a gente calcula a taxa de aplicação. A taxa de aplicação é aquela taxa que eu vou aplicar em relação ao volume que eu escolhi. Nesse caso, o volume foi a quantidade. Então, quanto que eu vou aplicar, quanto que será a minha taxa de aplicação para ser colocada cada vez que uma camiseta ficar pronta? A taxa de aplicação é a seguinte, eu tenho um custo fixo estimado de R$5.000 e mais um custo variável estimado de R$1 por unidade. Então, R$1 por unidade, eu estou estimando 5.000 unidades. E eu vou então fazer essa soma aqui, então 5.000 mais 1 vezes 5.000 unidades, vai dar R$5.000 mais R$5.000, e eu vou dividir isso pelo volume que eu estou estimando, 5.000 unidades. Ou seja, eu estou estimando um custo indireto a 5.000 mais 5.000, estou estimando um custo indireto de R$10.000, e eu quero aplicar isso em 5.000 unidades, que é aqui a minha quantidade. Vejam que eu vou ter uma taxa de aplicação de R$2. Cada vez que uma camiseta ficar pronta, nós vamos alocar R$2 por unidade, com base no custo indireto que eu estimei e com base no volume que eu estimei. Então, essa informação de 10.000, que é a soma do 5.000 fixo mais R$1 por unidade produzida, que é 1 vezes 5.000 unidades produzidas, R$5.000, isso aqui que dá esse 10.000, a gente chama do custo indireto estimado. E para achar a taxa, eu divido esse custo indireto estimado pelo volume orçado também, estimado, 5.000 unidades. E aí eu tenho aqui construída a minha taxa de aplicação. Cada vez que a camiseta ficar pronta, eu aplico R$2, além, é claro, de fazer o levantamento daqueles custos diretos da camiseta e vou identificar o custo unitário dela. Bem, o que aconteceu? Quando o mês acabou, eu consegui identificar quantas camisetas foram produzidas e qual foi de fato o custo realizado, o custo indireto realizado. Vejam que como a empresa fabricou 4.000 unidades, ao longo daquele mês eu apliquei, a gente chama de custo indireto aplicado, R$2 em cada unidade dessa. Então, meu custo indireto aplicado naquele mês foi R$2 por unidade e como eu fabriquei 4.000 unidades, o meu custo indireto aplicado foi de R$8.000. Mas veja que eu apliquei 8.000, mas o meu custo verdadeiro foi R$12.000, o que me deu uma variação total de R$4.000 desfavorável. Por quê? Eu apliquei 8.000, apliquei de acordo com a taxa que eu construí com os dados estimados,
mas o custo verdadeiro da empresa no final do mês eu levantei e ele foi 12 mil. Eu apliquei menos e sempre que eu aplico menos eu vou ter uma variação desfavorável de quanto? 4 mil reais. Então a empresa teve uma variação desfavorável de 4 mil reais. Aqui eu vou desmembrar, eu vou abrir. A gente vai calcular a variação do volume e a variação do custo. A soma da variação do volume com a variação do custo vai ser essa minha variação total. Então é como se eu estivesse desmembrando a minha variação total para eu entender. Dessa variação de 4 mil desfavorável, onde eu errei para que eu possa estimar novamente da maneira certa? Eu errei no volume ou errei na hora de orçar os valores do custo? Então vamos lá, vamos identificar. Para que eu possa calcular a variação do volume, eu preciso entender o seguinte: se eu tivesse acertado o volume aqui na hora de orçar, o quanto teria sido a minha taxa de aplicação? Então vamos lá, a variação do volume. Se eu tivesse acertado o volume é a quantidade. Então se na hora de estimar a minha taxa eu já tivesse trabalhado com a quantidade de 4 mil, quanto daria a minha taxa? Vamos lá, isso tudo é para calcular a variação do volume. Se a gente tivesse acertado o volume, a nossa taxa teria sido 5 mil do fixo, custo fixo, mais R$1 por unidade do variável. Só que ao invés de trabalhar com 5 mil unidades, a gente teria trabalhado com 4 mil unidades. Isso daria 1 vezes 4 mil aqui, unidades. E a gente iria dividir isso, ao invés de dividir por 5 mil unidades, por 4 mil, que a gente já teria orçado a quantidade certa. Vamos ver o quanto daria a nossa taxa aqui. 5 mil mais 4 mil reais dividido por 4 mil unidades. Veja aí quanto que daria a nossa taxa. Enquanto isso, eu vou calcular aqui também. Então, nós teríamos 9 mil reais, 5 mil mais 4, dividido por 4 mil unidades. Daria R$ 2,25 de taxa. Veja aí se dá certo para você também. Eu refiz o cálculo, refiz a taxa e trabalhei com a quantidade verdadeira. Então, se eu tivesse acertado o volume, eu teria aplicado R$ 2,25. Só que nós aplicamos quanto? R$ 2. Então, quanto que a gente deixou de aplicar? Deixamos de aplicar 25 centavos em cada unidade. Então, o que é a nossa variação do volume? Olha só, nós deixamos de aplicar 25 centavos em cada unidade. Então, eu coloco aqui 0,25. Em quantas unidades nós deixamos de aplicar? Nós deixamos de aplicar em 4 mil unidades. Então, isso aqui vai ser a nossa variação do volume. Calcula aí, 0,25 vezes 4 mil unidades, R$1.000. Então, nós tivemos aqui uma variação de volume desfavorável de R$1.000. Ou seja, nós deixamos de aplicar 25 centavos em cada unidade por um erro no volume, Vejam que aqui nós temos a seguinte situação nessa empresa. É uma variação desfavorável de R$1.000. A variação total dela, 4 mil. Sendo que desse 4 mil, R$1.000 foi por conta de um erro no volume, tá? Uma variação no volume. Então, do 4 mil, 1.000 foi referente à variação no volume. Agora, vamos entender a variação do custo também. Como que eu faço a variação do custo? Eu avalio quanto eu teria aplicado de custo, caso eu tivesse acertado o volume, e comparo com o meu custo indireto que eu apliquei aqui. Então, faço essa comparação. Então, de novo, o quanto eu teria aplicado caso eu tivesse então acertado o volume. A gente viu, se a gente tivesse acertado o volume, a gente teria trabalhado com 2,25. Então, vamos calcular aí. Se a gente tivesse acertado o volume, a gente teria aplicado 2,25 em cima das 4 mil unidades. Então, calcula aí. 2,25 vezes 4 mil, a gente teria aplicado um custo de R$9.000. Mas nós erramos e nós aplicamos quanto? Nós aplicamos R$8.000, tá? Nós aplicamos R$8.000, lembra? Mas se a gente tivesse de fato acertado o volume, nós teríamos aplicado R$9.000. Como que a gente vai construir a variação do custo? Se tivéssemos acertado, então, teríamos aplicado R$9.000. E no final do mês, a gente teria visto o quê? Que o nosso custo indireto era de R$12.000.
Vejam que se a gente tivesse acertado, a gente teria aplicado 2,25 ao invés de 2. Então, a gente teria aplicado 9.000 ao invés de 8.000. Estão vendo a minha comparação? Então, eu coloco na minha variação do custo. Se eu tivesse acertado, eu teria aplicado R$9.000 e o meu custo real teria dado 12.000. Façam aí 9.000 menos 12.000, a gente teria uma variação de R$3.000. R$3.000 desfavorável, porque mesmo que eu tivesse acertado o valor aqui, o volume, eu teria trabalhado com o valor de R$9.000 e o meu custo real teria sido 12.000. Da mesma maneira, teria sido desfavorável, só que desfavorável em R$3.000. Vejam que eu abri aquela variação total, que tinha dado 4.000. Dessa variação desfavorável de 4.000, 1.000 foi por conta de variação do volume e 3.000 por conta da variação do custo. Ficou claro para você? Deixa aqui seu comentário, seu like, se inscreva no canal porque sempre tem novos vídeos para te ajudar. Até mais!